Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 12 de outubro de 2014, é um domingo. Nosso verbete é de número 3173. Ele tem 6 páginas, 48 logias e 16 máximos. O tema de hoje a ser debatido é a apreensibilidade parapsíquica retrobiográfica, da especialidade Seriexologia. E ele foi redigido pela já veterana verbetógrafa Jaqueline Narras. Ela é graduada em Artes Plásticas e Administração de Empresas, é brasileira, natural de São Paulo, SP, voluntária da Conscienciologia desde outubro de 92 e docente em Conscienciologia desde maio de 96 e é tenepsista desde 2013. A apreensibilidade parapsíquica retrobiográfica é a qualidade, propriedade ou capacidade de identificação da consciência lúcida com o contexto multidimensional e multiexistencial a partir da cultura pessoal, de sinais parapsíquicos revérberos advindos dos processos pesquisísticos seriexológicos de auto ou hetero-retrovidas, facultando a compreensão e elucidação dos elementos relacionais entre a informação captada e o próprio pesquisador, a fim de otimizar ações lúcidas e convergentes ao autorrevezamento pró-evolutivo. Na pensenologia, o holopensene pessoal da auto-retro-pesquisa. E aqui na fatologia, os retrofatos, o fato pertencente à holobiografia, podendo chegar até a consciência. Os estudos sobre personalidades, a análise grupo-kármica, os reencontros conscienciais com os grupos do passado, a rememoração dos fatos arquivados na memória física, o autoespelhamento intertemporal dos 100 cotejos, a passagem por cidades-chaves no processo holobiográfico, as novas hipóteses de pesquisa, as correções da rota pesquisística, as indagações ainda sem respostas, a realidade nunca anteriormente percebida, a negação do intermissivista quanto aos traços a serem reciclados, a busca da cientificidade nas análises dos resultados pesquisísticos. E aí a gente chama a atenção que essa fatologia tem 22 linhas, o que configura um máximo para o verbete, ou seja, são bastante fatos, a serem analisados. E na parafatologia, os pararetrofatos, a influência da paragenética, os parafatos ainda não conhecidos compondo a cosmovisão holobiográfica, o fio da meada da paridentificação grupo-kármica, a paragenética ostensiva e presente no aqui e agora, o esforço das consciências de serem reconhecidas e lembradas, as equipexes, a parceria gesconográfica, os sinais e senhas relembrados pelas consciências. Aqui no detalhismo também a gente chama a atenção que ele está bem trabalhado, ele tem 12 máximos e já é um bom indicador aí de densidade do verbete. Agora, na fenomenologia, a gente chama a atenção, aliás, na argumentologia, que tem algumas listagens, tem uma de fenomenologia, na qual ela apresenta 10 tipos de estímulos parapsíquicos para percebidos a serem pesquisados. Tem também uma tabela com um cotejo de elementos parapercepciológicos e ampliação autorrevezamentológica. Também tem, no item aqui, analiticidade, a gente tem aí 15 itens, São 15 trafores, na verdade. E aí ela está destacando, então, a importância de se ampliar a capacidade de automanifestação, A partir, então, ela propõe esses 15 trafores aqui listados. Agora, na remissiologia, nós destacamos a autocobaia seriexológica,
o benefício da autorretrocognoscibilidade, crescendo retrocognição, neorresponsabilidade, gatilho retrocognitivo, retrosenha pessoal. E na frase enfática, a apreensibilidade parapsíquica retrobiográfica pode otimizar o autorrevezamento consciencial, ao evidenciar para o pesquisador seriexológico neorresponsabilidades perspícuas de retrovidas. E na questionologia, você procura ampliar o conhecimento acerca do passado consciencial, qualificando-se e ampliando a cultura pessoal para a identificação dos sinais parapsíquicos retrobiográficos? Qual a aplicação pró-evolutiva das informações parapercebidas? E na bibliografia específica, nós temos então duas fontes bibliográficas. Agora, aqui na mega-análise, feita pela equipe da Enciclosapiens, professora Marilene Raganin, Pilar Alegre e Socorro Frazão. Genograma, elucidação, autorretropesquisa, rememoração, paragenética, reconhecimento, cosmovisão, holobiografia, autoespelhamento, parapercepção, autoevoluciologia, proexologia, seriexologia, ressexologia, retrografologia, holobiografologia, autopesquisologia, parapercepciologia, retrocogniciologia e parahistoriografologia. Agora, pessoal, eu queria lembrar que a gente está na reta final da promoção de compra antecipada do Léxico de Ortopensatas, do professor Valdo Vieira. Quem quiser ajudar, contribuir para ajudar na publicação, né? São 2 volumes. Se você comprar agora, até o dia 30 aproximadamente, eu não sei a data precisa, mas é que ele já está na gráfica, né? Então, em breve ele vai ser lançado. E essa promoção é pré-lançamento, né? É compra antecipada, promovida pela Editares, com apoio da Epígrafe. Então, se você tiver interesse, os 2 volumes que saem por R$ 340 vão sair nessa promoção por R$ 272. E o mais importante é que assim você contribui para a possibilidade aí dessa publicação. Você pode mandar e-mail para Editares, né? Você pode comprar pela Editares, você pode comprar pela Epígrafe diretamente ou pelas unidades do IIPC. Então, contato na Editares, editares@editares.org. Agora, vamos então, professora Jaqueline, eu queria que você contasse para a gente da sua motivação para escrever esse verbete, fazer essa pesquisa. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à Enciclosapiens por todo o apoio. É um trabalho de revisão importantíssimo, né, para o autor. A principal motivação primeiro, que atuo como voluntária na Consecutivos, quer dizer que voluntariamente eu já lido, né, com essa temática. Mas, especificamente, esse verbete, ele começou por algumas informações que vieram a respeito de lidando com um livro, lidando com uma viagem que não era retrocognitiva, mas acabou sendo totalmente, mas principalmente com informações de outras consciências próximas e que acabaram, como tem aqui na definição, reverberando no meu micro-universo. Então, esses parafatos, né, eles foram muito importantes. E é por isso que eu chamo a atenção, então, de apreender, né, de estar atento ao que acontece à nossa volta, né. Foi muito importante para mim, muito positivo. Então, eu queria escrever sobre isso e passar um pouco, né? Compartilhar essas experiências. É ótimo, o tema é ótimo, né? É super instigante. Sim, com certeza. Tem muitas abordagens aqui que se coloca e claro que é um tema ultra motivador, assim, cativante para os intermissivistas em geral.
Mas você coloca algumas coisas que são seríssimas, né? A partir da própria, de você ter alguma apreensão auto-retrobiográfica, né? Então, acho que realmente tem muito caldo para debate, né? Por exemplo, aqui até na remissiologia, você até coloca aqui aquele verbete crescendo, retrocognição, neorresponsabilidade. Sim. Você pode comentar esse assunto? Posso. Isso é um ponto nevrálgico dentro da pesquisa seriaxológica. Por que eu digo isso? Só para vocês terem uma ideia, né? Esse verbete ele traz 10 crescendos, né? Consequências proexológicas. E eu vejo que um dos freios, né, que as pessoas têm quando se estuda a seriaxologia é exatamente o receio, o medo dessa responsabilidade. Eu até coloquei na frase enfática neorresponsabilidades, né? Mas, na realidade, são neorresponsabilidades com relação à consciência que vê um novo panorama, né, na sua frente. Ela fica sabendo de algum fato ali do passado, então ela entra em contato com essa responsabilidade, por isso que eu coloquei neorresponsabilidade. Mas isso não quer dizer que ela já não existisse, né? Só que tudo vai depender do conhecimento que aquela consciência tem sobre si mesma e sobre o passado dela. E quando você tem uma retrocognição ou entra em contato com alguma realidade do seu passado, você, lógico, hoje nós somos a melhor síntese, né, vamos dizer assim, de nós mesmos, mas assim tem muito erro do passado, muita omissão, e estar preparado para ver e assumir as responsabilidades é o primeiro passo, é uma posição mais madura da consciência. Então, se eu ainda não tenho essa maturidade, vai ser difícil lidar com as informações do passado, né? Então, e sempre que você tem contato com algo, algum fato do retrocognitivo, essa responsabilidade vai aumentar, mas você vai poder trabalhar de maneira mais lúcida com aquilo. Então, é muito interessante. Ao mesmo tempo, eu vejo que tem muitas pessoas que têm um certo receio de mexer com isso. Então, eu acho que é uma maturidade que tem que ser trabalhada. Eu tenho que startar dentro de mim, como consciência, um processo de autocompreensão, né? Autoperdoamento antes de tudo e ir em frente, porque hoje nós temos oportunidade de vivenciar tudo isso que a gente vive sobre a consciência, né? De ter acesso a esses conhecimentos. Então, é o melhor momento para que a gente consiga mexer com esse passado, né? Agora, você colocou na fatologia, se eu não me engano, sobre a questão da gente fazer as reciclagens. Em algum momento você colocou isso. Sim. Isso seria, aqui, a negação, na terceira linha, de baixo para cima da fatologia. Você colocou a negação do intermissivista quanto aos traços a serem reciclados. Essa questão seria uma das causas também desse medo, desse impedimento? O que você pensa? Existem vários aspectos aí. Além desse de reciclar esse traço, professora Dulce, nós temos que... A consciência tem que lidar não só de ver os seus traços, né? Então, com uma lucidez que nós temos hoje, conseguir enxergar esse passado, e não só conseguir enxergar, conseguir lidar com isso, não, eu tenho isso. Existem alguns aspectos aí. Muitas vezes nós não enxergamos, nós temos pontos cegos, né? E às vezes a gente não vê. Às vezes uma intuição que você tem se confirma numa retrocognição. Então tudo isso é um caldo, né? Uma sopa, né? Vamos dizer assim. E você tem que lidar.
com esses traços. A capacidade de reciclagem, ela vai ser muito positiva. Então, não adianta a gente chorar o leite derramado, né? O que passou, passou, está ali. Eu não consigo mudar o passado, mas eu posso fazer melhor o futuro. Então, é uma oportunidade ímpar. Além disso, tem outro aspecto que eu vejo, que é a questão das consciências, né? Então, o grupo do passado, as amizades do passado, as inimizades também. Muitas vezes eu não quero abrir mão também dessas amizades, né? Então, eu mantenho, através do traço e da postura e do posicionamento, eu mantenho aquele grupo perto de mim. Sendo que eu já poderia estar numa posição de assistente, de fazer, aproveitar uma condição, talvez, de liderança do passado, enfim, de poder fazer assistência para essas consciências, né? E isso não é que significa que você vai perder aquele grupo, mas significa que elas também vão assumir, né, a condição de estar evoluindo, de mudar também, de se reciclar também. Então, eu vejo que são vários aspectos que fazem com que a pessoa tenha um pouco de receio, ela vai ter que mudar uns traços, ela vai ter que se ver realmente como ela é, né? Então, muitas vezes, muitas pessoas que passaram pelo curso intermissivo, elas já tiveram o seu esbregue, né? De se olhar assim, cruamente, né? E antes do curso intermissivo, gente, era outra coisa, né? Então, às vezes, você tem acesso a determinada informação que você se olha, você fala, não, mas sou eu mesmo, né? Isso foi antes do curso intermissivo. Muita coisa mudou, mas, no fundo, quer dizer, eu estou ali, né? Então, se olhar num espelho. E eu vou te dizer uma coisa, Dulce, vale muito a pena. É muito bom, é muito positivo. Que bom, vamos em frente. Agora, a verbitógrafa na estrangeirismologia agora. Na primeira linha, ele pergunta como funciona o File Drawer Effect em relação à nossa autorretrobiografia. Ah, sim. Isso eu posso falar. Esse termo ele é utilizado na ciência convencional quando um pesquisador tem um resultado negativo. É um resultado que ele não conseguiu comprovar a hipótese que ele tinha em princípio. E muitos pesquisadores, quando não conseguem esse resultado, eles arquivam ou engavetam, né? No caso, Jaqueline, a pessoa acessa uma informação que não é a que ela queria? É esse sentido? Eu coloquei ele na realidade tem dois sentidos, né? Isso aconteceu um pouco comigo. Eu acessei em 95 uma informação que me causou muito impacto. E eu simplesmente, através de um livro que eu estava lendo, isso me causou uma repercussão, um impacto. E eu simplesmente fechei o livro. E levei 10 anos para voltar a pesquisar sobre aquela temática. Isso foi, de certa maneira, um File Drawer Effect, né? Porque eu arquivei aquilo para que, no momento que eu estivesse mais madura, eu começasse a acessar aquela informação. Então, esse é um tipo que pode acontecer. A pessoa tem um impacto tão grande que ela congela, né, arquiva aquilo até voltar a pesquisar. Outro aspecto que a gente podia analisar é a pessoa acessar algum fato mais negativo da sua história multiexistencial. E ter essa reação também de engavetar, né, aquela informação. Deixar de molho, né? Deixar de molho. Mas isso vai depender do fôlego de cada um. É óbvio que a gente pode acessar algo mais leve, algo mais difícil, mas eu vejo, isso é a minha opinião, que tudo é importante. A primeira coisa que o pesquisador serexológico ele tem que prestar atenção é não ter preconceitos
com a sua pesquisa. Isso quer dizer, eu falo também de acordo com a minha experiência. Eu tinha alguns preconceitos com relação à minha própria pesquisa. E aí eu fui verificando que isso não ajuda nada. Quer dizer, se eu tenho preconceito comigo, com a minha pesquisa, eu vou ter preconceito com a pesquisa do outro. E vou ter preconceito, às vezes pode se espalhar, se alastrar pela assistencialidade, né? Então, isso é a primeira postura do pesquisador é procurar não ter preconceito a respeito do que ele vai pesquisar e verificar, né? Então, realmente ter aquele olhar mais científico sobre si mesmo. Caso você está colocando essa questão do preconceito, por exemplo, no caso da pessoa começar uma pesquisa serexológica pessoal e ela se deparar com uma personalidade que não é muito, a princípio... não é muito no que ela imaginava, né? Preconceito nesse sentido. Não vou pesquisar tal personalidade. Nesse sentido. Então, eu vou dar Nossa, é sério isso, um exemplo, né? Muito sério. Né? No meu passado, eu tive contato com a literatura. Então, hoje, nós procuramos estabelecer, pensar e racionalizar dentro da ciência, né? Então, eu tinha um certo preconceito com relação a isso, na questão da literatura em si. Mas, como eu já disse antes, hoje nós somos a melhor síntese de nós mesmos. Então, eu não posso deixar de reconhecer por onde eu passei, quer dizer, o que eu aprendi com isso, né? Não tem como eu apagar os erros, as omissões, enfim. Não que eu considere a literatura um erro, né? Assim, não julgando sob essa ótica, mas eu digo, a gente pode ter um certo preconceito, né? A religião, a arte, quer dizer, nós precisamos tirar o melhor disso tudo, como pesquisadores, entendeu? Não importa o que a gente tira disso, né? De bom. E é interessante que, nesse sentido, o paradigma consciencial ele é avassalador, né? Porque não importa o que você esteja pensando, ou escrevendo, ou pesquisando, ou em qual ser você esteja. Se você está atuando dentro do paradigma consciencial, a tendência é você reparar, ou repor, ou, enfim, se reposicionar em relação a qualquer dessas retrovivências passíveis de causar algum constrangimento pessoal, né? Então, se a gente pensar por aí, né, daqui no momento atual... Tem um aspecto muito importante, Luz, que eu vejo. Primeiro que, assim, o seu passado chega na tua mão a todo momento. Nós precisamos ter olhos para ver. E outra coisa é você usar positivamente isso a seu favor, né, nas questões assistenciais. O rapport que eu tenho com a literatura para poder fazer assistência, o rapport que eu tenho com a arte, o rapport que eu tenho com a religião e assim por diante. É o seu público. É o público assistencial, né? Entendeu? Então, independente do que foi, eu acho que isso potencializa e otimiza muito a questão assistencial, né? Então, é isso que me move na pesquisa, o que eu vou fazer com isso. Agora, na estrangeirismologia também, ele pede se você poderia explicar a tríade déjà vu, déjà senti e déjà vécu. Sim. Bom, essa tríade, dentro da questão do parapsiquismo, ela é muito importante, no sentido que eu posso ter sensações que me dizem que eu já déjà vu, quer dizer, que eu já vi aquilo, déjà senti, que eu já senti, ou déjà vécu, que eu já vivi. Essas sensações, elas não podem passar despercebidas
pelo pesquisador serexológico. Então, é importante que ele anote tudo. Quando tem algo evidente nesse sentido, assim, que você percebe que é forte, você deve sempre anotar. Por quê? Como eu disse anteriormente, tudo que é nosso, tudo que nós passamos, vem na nossa mão. Isso se traduz das mais diversas maneiras. Então, locais que eu já fui, pessoas que eu já encontrei. Eu vou ter a todo momento contato e você perceber isso com as pessoas, com os locais, enfim, com as energias. Então, essa tríade é anotar isso, é perceber isso. Você começar a pesquisar dentro da serexologia não é somente... não é só uma questão de você ler sobre história, mas você perceber as nuances, os detalhes. Isso é muito importante. Não sei se eu respondi. Não, eu acho que tá perfeito. Você sabe que, eu me lembrei agora, essa questão de você, dentro do que você colocou, da gente prestar atenção do que a gente já vivenciou nessa vida. Por exemplo, eu tenho uma experiência assim, muito interessante. É claro que está tudo em pesquisa, não tem nada assim patatófilo, mas enfim, grandes chances, vamos dizer assim, em pesquisa. Mas assim, é muito interessante. Você começa a parar para pensar de suspeita de alguma retrovida, e aí você começa a ligar os pontos. Puxa, espera aí, eu já fui nessa cidade, a personalidade de tal... Puxa, mas eu já fui nessa cidade 3 vezes nessa vida. Eu falei, puxa, mas eu adorei quando eu cheguei nele. Então, não, esse lugar, eu fui em tal local e eu fiquei parado olhando para o monumento e me impactou. Então esse tipo, depois você começa a tentar ligar os pontos e resposta precisa não, mas é importante, né? Porque compõe, você até colocou, né, Jaqueline? Aquela questão dos 100 itens, dos cotejos, né? Sim, eu coloquei os cotejos. O que é interessante, nos que eu tenho percebido dentro da minha pesquisa, que fatos que ocorreram no início da minha vida é um grande puzzle, né? É um quebra-cabeças. Às vezes, algo que você vivenciou lá no passado, você vai ter a resposta disso só daqui a 10, 20 anos, né? Então, é essa atenção que a gente tem que ter. Numa viagem que eu fiz em 2012, eu tive uma ampliação do parapsiquismo e vi um símbolo, né? Isso me remeteu a mais de 20 anos para trás, quando uma pessoa teve uma projeção lúcida na minha casa. E foi muito interessante, porque eram fatos isolados, né? Mas a pessoa teve projeção, te relatou. Exatamente, é uma pessoa que é ligada a mim, né? E aí você identificou. Eu identifiquei, quer dizer, são fatos que são tão longe no tempo, mas que imediatamente, quando eu vi, reavivou toda aquela memória da projeção. E... quer dizer, é algo que a serexologia é muito isso. O tempo, ele se torna, como é que eu vou dizer, mais flexível, para frente ou para trás. Ele existe e não existe ao mesmo tempo, porque você toma contato com alguma coisa, aquilo reaviva, a energia vem, você percebe tudo. Então, ele é um fator assim, que existe o tempo, né? E nós trabalhamos com isso, com a questão da memória, com a questão de várias vidas, enfim. Mas, na realidade, esse tempo é interessante. Ele parece atemporal, né? Atemporal. Não importa. Quer dizer, é paradoxal isso, né? Mas é muito interessante. Veja o momento ao mesmo tempo que você não pode voltar atrás. Exatamente. Você tem acesso a tudo. O acesso
São experiências interessantes e assim, não só dizem respeito a você, mas às vezes a pessoas próximas a você. E isso vai mexer com você também. É um pouco disso que eu quis passar também nesse verbete, né? No intuito de complementar, e me corrija se eu estiver errado, o pessoal da Conscius criaram um verbete técnica do inventariograma, que é o inventariograma, o nome desse documento, não sei qual é o nome que vocês usam na Consecutivos, mas é um documento importantíssimo, porque ele fixa a memória. Por exemplo, eu lá tenho as minhas anotações, todas caóticas, todas desorganizadas. Aí, se eu começo a organizar no inventariograma, uso essa técnica, organizando os lugares onde eu morei, onde eu vivi, nessa vida já. E depois também fazer o inventariograma das vidas passadas. Sim, inclusive, é importantíssimo responder o conscienciograma para quem está fazendo pesquisa serexológica. E essa técnica também é excelente, eu já fiz, inclusive. Por quê? Porque, assim, principalmente quem vai estudar uma personalidade do passado, e não só, né? Muitas pessoas também, mesmo se não tem uma personalidade alvo para estudar, é importantíssimo que você se conheça um pouco mais de você mesmo, porque nós desenvolvemos os traços que nós temos, tanto os trafores quanto os trafares, vivendo, né, e estando em contato com inúmeros holopensenes, né? Então, isso nós nos afinizamos ou não com vários holopensenes de acordo com os traços que nós temos. Jaqueline, na sinergismologia, terceira linha, o sinergismo, dinâmica parapsíquica, reencontros de amizades raríssimas. Eu queria ver com você por que dinâmica parapsíquica, é pelo campo que é otimizado, é pela constância na participação, e também, se mesmo não tendo retrocognição, quais são as características, como identificar, e se você tem alguma desconfiança, como otimizar essa relação? Sim, eu coloquei na dinâmica parapsíquica porque tudo tem um pouco a ver com essa questão da autorrevesamentologia, né? Quando a gente pensa em pesquisa serexológica, a gente não pode pensar só na nossa consciência, mas nos grupos nos quais a gente participou. E as responsabilidades conjuntas do passado, grupais, elas também vão gerar neorresponsabilidades grupais do presente. Então, existem as consciências intrafísicas e extrafísicas que vão estar afinizadas com novos trabalhos de assistência. Quer dizer, que as consciexes também têm interesse que a gente esteja mais lúcidos, que estejamos mais lúcidos com essas realidades para poder trabalhar conosco. E nessa condição, então, que eu coloquei as amizades raríssimas e a questão da dinâmica parapsíquica, que é um momento em que são otimizadas as questões energéticas, os fenômenos, para que a gente possa entrar em contato e em rapport com essas consciências. E muitas delas são amizades raríssimas, né? Que a gente precisa trabalhar ombro a ombro mesmo. Eu tenho uma outra... Eu não sei se eu respondi, se tem alguma outra questão que você falou que eu... Como otimizar. A primeira... eu estou falando por mim, uma técnica que eu mesma estou usando, que é escrever. Eu sei que nessa vida eu tenho que escrever muito. Escrever, escrever, escrever. E com a escrita... essas equipes, né, que vão se formar, elas vão poder ajudar com as ideias e com as intuições. Eu penso que no que a gente está fazendo hoje, dando tanto ênfase na questão mental somática, pode ser que isso se aplique a muitas pessoas aqui. O fato de escrever, de ter conscientização das temáticas que a gente precisa trabalhar
Nesse ponto, a retrosenha pessoal ajuda muito, que é um curso da Consecutivos, porque você tem contato ali com o que realmente, qual foi a virada, né? Como que você vem atuando há várias vidas e qual é o seu público-alvo, né? Realmente ajustar isso. A Apex também está sempre conosco. Eu vejo muito o trabalho da Consecutivos com o trabalho da Apex. É praticamente e com a Conscius também, né? Então essas 3 ICs eu vejo que precisam trabalhar muito juntas para que realmente proporcionar um ambiente para que a pessoa consiga ajustar, adequar os seus trabalhos, né? Nesse ponto, então, no meu caso, eu procuro escrever, eu preciso ampliar o máximo possível isso para poder me conectar com essas equipes astrafísicas. E, no meu caso, é muito importante escrever na ciência, né? Para fixar esse holopensene, sair da literatura, né? Mas aí cada um vai procurar pensar e refletir como isso pode ser feito. Jaqueline, até você falando agora, né, da Apex, da relação, né, entre as ICs, né? Eu queria que você falasse um pouco mais aqui na fatologia sobre esse realinhamento proexológico. Pois é, então, no meu caso, eu vou citar o meu caso novamente. Eu sempre tive essa intuição, mesmo antes de conhecer a conscienciologia, sempre quis escrever. E sempre tive algumas intuições que me fizeram refletir a respeito da arte, que eu não deveria me aprofundar dentro da arte. Mas eu passei pela arte. Então, eu acho que foi bom, que agora eu posso fazer uma assistência, acho que mais qualificada até, com relação aos meus amigos do passado. Então, esse realinhamento, né? Quando eu falo que eu tenho que, no meu caso, escrever dentro da ciência, e isso para mim é um realinhamento proéxico, né? Porque eu não estava fazendo isso. Eu tinha um ou outro artigo, mas eu preciso ver isso, no meu caso, como realmente uma cláusula pétrea. Então, é importantíssimo que eu volte para a ciência, porque eu já fui da ciência no passado também, um passado remoto, então, para mim, seria um reajustamento, né? Um realinhamento. Mas isso pode acontecer com qualquer pessoa. Às vezes, a pessoa ela tem um ponto cego, e ela não quer ver o que realmente foi o passado. É aquela questão. Às vezes você entra em contato com uma realidade mais impactante. Só que a gente não tem como fugir. Quanto mais rápido e quanto mais neutra eu sou como pesquisadora, mais rápido eu consigo otimizar esse trabalho assistencial e ir em frente. Nós precisamos pensar o seguinte: somos consciências em evolução, estamos aprendendo. O erro faz parte, né, desse aprendizado. Então, a primeira coisa, eu vou ter um contato com, óbvio, no passado, o passado do planeta, e ainda hoje, né, a atualidade, a gente sabe o que é, né? Então, é belicismo, é fanatismo, enfim. Então, quando eu tenho esse contato, eu percebo assim, rapidamente, não, eu preciso planejar as minhas ações para que as minhas gestações conscienciais sejam muito alinhadas com esse processo do passado. E aí eu acho que o ganho é muito grande, não é? Jaqueline, tudo bom? Tudo bem. Eu queria que você falasse que na fatologia, você tem uma fala assim, a amplitude e complexidade das informações percebidas. Aí me lembrou, me trouxe assim, uma vez que a gente conversou, você estava falando, você me deu uma listagem lá de algumas mulheres que escreviam na França, né? E que era o caso da minha autopesquisa e tal. E aí eu fiquei
foi tão interessante que eu olhei para aquilo assim. Outro dia eu estava mexendo nesse material que você me deu, eu falei assim, gente, mas é muita gente. No artigo tinham 700 mulheres na época que escreviam. Aí eu falei, puxa, 700 mulheres é melhor do que 1 milhão e não sei quantas, mas ainda é muita gente, né? Então, assim, aí eu falava, nossa, mas isso aqui também agulha no palheiro, né? Aí eu queria que você, né, eu fico imaginando assim, o parapsiquismo é uma das variáveis para afunilar esse processo de pesquisa? Como é que a gente vai fazendo para a gente peneirar, né? Porque acaba que a gente vê um movimento, é um grupo de pessoas num período específico e que você tem muita gente e que tem muita gente que tem alguma semelhança de temperamento, inclusive, né? Porque é um movimento grupal ali também. Então, o que você pode me dizer disso aí, assim, em termos de orientação? Olha, isso é muito interessante, porque eu já paguei uns micos também com isso. Por quê? Essa questão da escrita tem um pouco de tudo. Às vezes você acha, não, mas como eu sou... Existe, na realidade, um véu que nos envolve. É o que a gente também quer ver e o que a gente não quer ver. Primeiramente, eu tenho que procurar me despir de toda imagem ou ideia pré-formatada. Eu acho que isso é importante. Depois, a questão da atenção, a questão do detalhismo e a questão do parapsiquismo, sem dúvida, porque eu percebo que, assim, como eu te falei, né? Como eu falei antes, o que é nosso vem para nossas mãos. Isso é uma realidade. Então, se você for analisar sua vida, você vai perceber que existe um fio de meada, que já existe, mas que é tão óbvio, às vezes, que a gente não vê. Mas isso já está ali, entendeu? Então, o que eu salientaria? Procurar estudar os princípios que você tem, os princípios pessoais, os valores que você tem, utilizar o parapsiquismo em tudo. A questão do parapsiquismo, procurar pensar e refletir muito, porque às vezes a nossa tendência é interpretar um pouco de acordo com o que a gente quer. Então, eu acho que tem a questão do parapsiquismo aí ser realmente... A pesquisa seriaxológica são pesquisas de muitos anos, né? Eu acho que assim, são hipóteses que a gente tem que aprofundar bastante. Mas algo que eu acho mais importante é verificar os seus princípios pessoais e os seus valores. Porque isso não foi construído numa vida só. Isso veio em várias vidas. Então, provavelmente você em outra existência, já tinha isso, né? Isso que eu tenho visto também na pesquisa do próprio Littré, né? Esse foi um dos trabalhos, o livro do Littré, que também acabou repercutindo muito. Fala para o pessoal, você está traduzindo isso? Não, o livro ele já está pronto, né? Ele ainda está, só faltam algumas coisinhas aí, mais com o professor Pedro Fernandes. Mas esse trabalho do Littré, ele acabou desencadeando muita coisa também. Então é isso que a gente tem que ficar atento, né? O que impacta no meu micro-universo? Às vezes é uma coisa assim que eu mesma pouco conhecia o Littré como personalidade do passado. E quando eu tive contato, quer dizer, um monte de coisas repercutiu muito. Então é isso que a gente tem que ficar atento. É o parapsiquismo, atenção, detalhismo, princípios pessoais, valores pessoais. Não sei se eu consegui responder, mas é por aí que você tem... Faça uma listagem mesmo e estude a fundo a fundo. Procura ver primeiro esses nomes, né? Porque 700 nomes realmente é muita coisa. Então, estavam 700 nomes, assim, citando desse grupo de mulheres e tal, mas no artigo tinham menos, né? Não eram, mas assim, vai para 20 e tal, já bem melhor, né? Mas assim...
E aí eu comecei a pensar nessa dificuldade, né, de que não é uma coisa simples, né, essa pesquisa seriexológica, de você procurar a informação do passado, de outro país, né, em cidades que você não tem contato. Enfim, eu acho que ele tem uma complexidade mesmo, né? Mas olha, eu vou te falar uma coisa, tudo parte de você. É. Sempre que você tem uma informação, você volta para você. Isso tem lógica, tem a ver, qual a relação que eu tenho com aquilo. Não é uma pesquisa fora de você, ela tem que partir de você. Você é o epicentro, vamos dizer assim, de tudo que chega na tua mão. E aí começa a convergir as coisas, não é isso? Começa a convergir. Uma vez aconteceu uma coisa comigo muito engraçada. Mais uma vez, é óbvio que isso não quer dizer, olha, é isso mesmo. Até porque você fica ali rodeando aquela personalidade, né? Quem sou eu nessa história? Posso ser a própria, posso ser algum companheiro e tal, colega, né? Você fica ali apalpando. Uma vez eu fui comprar parafuso, parafuso, foi parafuso, na verdade, para o meu duplista, no caso. E aí comprei e tal, e deixei em casa, né? Eles embrulham, né? Naquele papel usado e tal. E era um papel meio colorido, assim. Aí eu levei, ele usou e tal. Aí ele acabou de usar, o papel ficou lá, solto em cima da mesa. Não foi pro lixo. Não foi, assim. Será que o papel fica ali? Aí eu falei, gente, mas joga fora esse papel. O que esse papel tá fazendo? A hora que eu pego o papel, o que tá no papel? Tá, alguma coisa sobre uma personalidade que eu estava pesquisando, entendeu? É uma coisa maluca isso. A sincronicidade. Você fica assim, como assim, né? O que essa figura está fazendo aqui? Então eu acho que isso que ela falou é muito interessante, a coisa do detalhismo, de você ficar antenado. Exatamente. Porque às vezes os amparadores devem ficar, eles usam e assim, é uma bobagem, assim, por pouco eu não joguei fora o negócio. Ali o papel ficou ali, ele só ele devia estar cheio de energia. Cheio de energia. Ninguém queria jogar ele fora. Mas eu também nem me toquei de ler o negócio, né? Então acho que assim deve acontecer com todo mundo que pesquisa. Sim, e eu acho que é o que você falou, né, Jaqueline? De ficar com as antenas atento, ligadas. Porque a todo momento isso acontece. É incrível, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não consigo ver, não sei o quê. Olha, primeira coisa, o trabalho é árduo, não é fácil. Porque vem muita coisa que você, como você falou, não vem o nome, endereço, CEP, nada disso. CPF. Né? Aí você tem que ir atrás. É fácil, né? Eu queria só perguntando assim, o que me parece também é que o processo dessas informações, você tem que estar um pouco mais maduro para receber, né, esse tipo de informação também. Porque assim, quando eu estou olhando aqui na tabela 1, na página 28, você faz um cotejo entre elementos parapercepciológicos e ampliação do auto-revezamentológica. E aí eu fiquei olhando aqui essas enumerações que você fez, como é que isso passou para essa ampliação. E a impressão que dá é que realmente há um salto dentro do processo grupal, né? Ele parece que ele fica grupal e policármico. Então, assim, você, apesar de estar procurando a sua própria, né, personalidade, né? Você está fazendo uma auto-pesquisa mais aprofundada, que é alguma coisa do passado, você tem aí esse reencontro forte com essa questão do grupo, né? Então, não só o grupo que você estava junto, porque você esteve junto em outra vida e estava junto nessa, como dessa responsabilidade. Então, todo esse seu trabalho me passa muito forte essa sensação desse polikarma, desse trabalho grupal, e isso me traz amadurecimento, me passa a ideia do amadurecimento pessoal e grupal também, né? O trabalho hoje dentro da Consecutivos, e eu considero um dos trabalhos mais sérios da Consecutivos é o parasociograma, que é o trabalho desenvolvido pela professora Cristiane Ferraro. Para mim, é o que é mais sério nisso tudo. Quando eu estava trabalhando no livro do Littré,
os amparadores me intuíam muito que eu não deveria esquecer o nome, deixar de colocar o nome das pessoas no livro. Não poderia esquecer ninguém. E isso, para mim, foi o mais importante, entende? A questão do grupo. E o parasociograma, para mim, é um trabalho de aprendiz e evoluciólogo, porque é onde você vê o grupo que você está inserido, você analisa as inter-relações com aquelas pessoas, você tem um trabalho assistencial profundo. Para mim, é o trabalho mais sério da Consecutivos, é esse. Então, eu aprendi muito com as oficinas, com os cursos da professora Cristiane, e eu tenho feito isso, vou fazer isso com a minha família. Já fiz isso com a minha pesquisa seriexológica. Isso é o mais sério que tem. No trabalho do Littré, eu sentia um peso muito grande, mas não era um peso negativo, não. Era o peso do grupo de consciências que estavam interligados ao Littré. Eu sentia isso. E no final do fórum, foi algo muito positivo, porque aquelas consciências que estavam ali, ou que foram, de alguma maneira, resgatadas por aquele trabalho, foi excepcional. Poder sentir que você foi uma mini peça ali, entendeu? Então, eu acho que isso é o mais sério, e eu acho que não importa saber quem você foi, ou não se pode ter uma curiosidade só leviana, você entendeu, a respeito disso. Mas é algo muito sério, uma responsabilidade, e encarar isso realmente como aprendiz de evoluciólogo, porque a gente aprende a pensar como que o evoluciólogo faz ali naquele grupo grande, quem que ele pode ajudar, quem está precisando de assistência. E isso a gente pode fazer na nossa família, no nosso grupo Karma atual. O nosso grupo Karma atual não veio do nada, ele veio do nosso passado, né? Então já começa por aí. O professor Valdo, eu vejo que ele faz muito isso com as pessoas, sabe? Ele coloca energia naquela pessoa ali que está precisando, naquela. É um trabalho que a gente precisa aprender, precisa desenvolver. No nosso nível, né? Nada assim, às vezes até uma palavra, às vezes um abraço que você dá em alguém, aquilo é importante naquele momento, né? Então, a pesquisa seriexológica, ela te dá frutos imediatos. Né? Você começar a enxergar isso, poxa, a coisa é muito mais séria, entendeu? Eu acho que é por aí. Agora, na fatologia, na página 25, primeira linha, ele pergunta quais fatores otimizam o fato pertencente à holobiografia poder chegar à consciência. É essa questão da maturidade mesmo, sabe? Ele pode chegar de diversas maneiras. Pode chegar via amparador, pode chegar via assediador. Mas chegando, a gente tem que olhar com mais calma e ver o que dá para fazer. Sempre que tiver uma questão mais complicada, é bom trabalhar com as energias, né? Fazer o estado vibracional. Hoje foi falado muito aqui, até na mini tertúlia, sobre a questão a importância do estado vibracional e a questão da intencionalidade, quer dizer, tudo está ligado, né? Como que ele chega a essa informação? Pode ser amparo, pode ser via assédio, se for algo mais complicado aí do passado, mas o importante é você fazer assistência. Eu vejo que quanto mais desdramatizar, melhor. Né? Agora, na fatologia também, na página 25, final da 9ª linha. Quanto à passagem por cidades chaves no processo holobiográfico, como saber quais são essas cidades específicas? O processo de leitura
o processo de conhecimento em geral, de documentários, eu acho que quanto mais a pessoa se abrir para a informação, mais fácil essa informação pode chegar até o pesquisador. Existe todo um trabalho aí de autorreflexão, a pessoa pensar com quais cidades ela gostaria de voltar, quais ela não tem vontade de voltar. Tudo isso diz um pouco do nosso passado. Quando você passa pela cidade e você tem uma repercussão, positiva ou não, a primeira coisa é pensar o que eu posso ter a ver com aquele local, não é mesmo? Existe também a questão da forma holopensênica, né? A pessoa pode ter passado por ali em outra vida, aquilo já ter sido positivo ou não, ou negativo, e aquilo causa novamente a repercussão. O importante é você se manter aberto. Eu coloco aqui muito que a questão da cultura, de você ler bastante, de você estar aberto à informação, isso é importante para que você, pelo menos, tenha contato com algo, né? E que isso pode ser, inclusive, um ponto que vai te chamar a atenção para uma cidade, ou um local, enfim, específico. Agora, na parafatologia, na página 25, final da penúltima linha. Como resgatar os sinais e senhas relembrados pelas consciências? Isso é um trabalho árduo. Isso tem acontecido muito comigo nas dinâmicas, né? E a gente percebe que essas equipexes, né? Essas consciências que precisam também trabalhar conosco, muitas vezes elas dão sinais ou dão dicas, né? E nem sempre essa rememoração é fácil. Quanto mais antiga, mais difícil também, né? Então, eu vejo que isso é um trabalho que a gente tem que procurar elucidar, né? Então, no meu caso, por exemplo, foi citado em uma música do passado, de contexto religioso. Isso é uma coisa que eu fui atrás, estou pesquisando ainda, mas eu não tenho a resposta ainda disso. Mas sempre que tem uma senha, uma dica, um sinal, você tem que anotar e procurar ampliar isso nos livros, na biblioteca, né? Para ver se você consegue achar um caminho aí para ampliar a pesquisa. Mais uma vez, a importância da escrita, né? Sim. Tanto de quem já escreveu no passado, de outros, da própria pessoa, da escrita atual. No Sim. momento da escrita, você também pode estar acessando esse holopensene, né? Exatamente. E importante também, professora Dulce, que quando eu vou escrever nessa vida, por exemplo, eu já estou atrelando matemática ao meu nome, né? Então, isso também, quando eu falo em autorrevezamento, é você deixar alguma informação que você possa acessar no futuro. Aliás, é isso que a gente também está estudando dentro da consecutivos, a autorrevezamentologia. É você, de maneira lúcida, deixar sinais para uma próxima vida, para você retomar esse autorrevezamento. Quer falar? Isso acaba sendo as próprias senhas que você deixa nessa vida para as próximas, né? Eu acho que está bem dentro até da pergunta anterior. Eu tenho vários pontos aqui que eu gostaria de explorar. Vamos fazendo aos poucos, porque a gente vai dando oportunidade para outras pessoas. Mas aqui na fatologia, na segunda linha, o nível de qualificação polímata da consciência receptora da informação. Como que isso ajuda nesse processo? Como que a pessoa desenvolve isso? Olha, isso ajuda muito. Então, eu não me considero nesse nível ainda, eu preciso melhorar muito. Pelo contrário. Mas eu acho que, assim, quanto mais a pessoa ampliar, trabalhar o seu mental soma,
através da cultura, da erudição, do parapsiquismo, dos idiomas. Quanto mais ela ampliar, mais fácil vai ficar essa apreensão de informações. Então, eu considero importantíssimo a pessoa que quer fazer uma pesquisa seriexológica ler sobre história. É o mínimo, né, porque senão ela não vai ter nenhum referencial, nenhum parâmetro, ela não vai... Como ela vai situar o que ela percebeu, né? Ela vai ter que ir atrás. Então, estudar muito sobre história, a questão dos idiomas, importantíssimo, porque a pessoa ela vai trabalhar com todo um vocabulário. As consciências, muitas vezes, elas vêm com palavras, com... que você não... Se vier uma consciência com uma palavra russa para mim, e eu não sei, eu vou ter que ir atrás. Como que eu vou descobrir? Né? Óbvio que a gente não tem como estudar todos, enfim, mas procura ampliar o máximo possível, porque isso ajuda muito na condição mental somática. Então, a questão de ampliação mesmo da erudição, né? O máximo que ela puder ler é o ideal. Ela vai ampliando, ela vai tomando contato com informações. Olha só, no ano de 2000, 2001, eu fui estudar uma personalidade do protestantismo, aliás, do luteranismo. E, na época, foi muito interessante, porque eu tive muitas sinaléticas, muitas coisas aí que eu fui atrás, cheguei num nome. Estudei bastante essa personalidade, mas acabei arquivando aquilo, né? Não existia consecutivos ainda, fui deixando de lado. Mas, chegando aqui, com as minhas pesquisas, novamente esse nome voltou. E, novamente, eu tive que estudar, né? Saber mais dessa pessoa, enfim. Quer dizer, isso mostra também que as coisas voltam, né? Que se aquilo faz parte do seu micro-universo, vai voltar. Agora, professora Jaqueline, na sinergismologia, na página 25, primeira linha, ela pede se você pode exemplificar o sinergismo, pesquisa conscienciológica, reverberação assistencial. Olha, eu até falei sobre a questão do Littré, né? A pesquisa conscienciológica é a base, né, da questão do paradigma paradigma consciencial. Não tem como você não lidar com assistência. Por quê? Você começa a estudar uma consciência, ou um grupo de consciências, aquilo vem tudo para você. No sentido que você vai acabar lidando com quem está bem e quem está mal, enfim, com aquele grupo. Nem todos vão estar numa condição positiva, alguns vão estar mais necessitados ali, né? Então, quando você faz a evocação, você entra em contato com aquela consciência. Você precisa estar atenta e perceber e fazer a assistência através das energias. Pode ser através da TENEPS também. Obviamente, a TENEPS é importantíssima dentro desse contexto, mas se a pessoa não pratica a TENEPS, ela pode perceber a consciência e ajudar com as energias também, pontualmente. Isso aconteceu comigo, antes até dessas questões, de uma maneira bem ostensiva. E, na época, eu estava escrevendo um artigo. Eu comecei a pesquisar, fazer uma pesquisa para uma pessoa que tinha pedido pesquisando, houve a percepção da consciência. A consciência não estava muito bem, e aí eu, trabalhando com as energias, você pode fazer assistência. Então, é impossível você mexer com pesquisa conscienciológica sem mexer com as consciências, sem fazer as evocações. Então, você tem que fazer assistência a todo momento. Sem falar na questão da própria temática. Quer dizer, quando você publica aquela pesquisa, também aquela temática vai fazer assistência.
e a questão do público-alvo que você já tem, do passado. Você tem o seu público-alvo, você vai trabalhar, você vai publicar, e aquilo vai repercutir assistencialmente. Não sei se respondi. Acho que você abordou bem, né? Tem um teatro multidimensional aí que... Exatamente. A pessoa querendo ou não, ele acontece. É querendo ou não. Só que essa questão da evocação, ela acontece mesmo se você não estiver atento a isso, né? Então, você estando atento, você vai ser mais assertivo, mais preciso na assistência. É claro, a ideia é aumentar a lucidez e buscar ser mais efetivo, né? No que é possível fazer de assistência aí naquela temática, naqueles interessados, né? Exatamente. Você quer perguntar? Explicasse a técnica do genograma. O genograma, ele você trabalhar com a sua família, né? Você colocar de maneira gráfica, utilizando, na realidade, ele faz parte até do parassociograma, né? Mas o genograma ele é exclusivo da família, do grupo Karma nuclear, onde você vai se colocar dentro do seu grupo e vai analisar e qualificar as inter-relações com essas consciências. Nesse sentido, você pode perceber dentro do seu grupo quem precisa mais de assistência, qual assistência que vai ser necessária, você vai conhecer o grupo que você está incluído, quais são as profissões desse grupo. Isso é uma técnica que ajuda muito de você perceber essas ligações que vêm também do passado, né? Porque ninguém está numa família à toa. Existe essa questão que você vem, as maiores dificuldades estão próximas, né? São os maiores resgates que nós temos a nossa família. Essa questão de analisar o perfil, né? O perfil de cada indivíduo. Só que analisar, analisar sim, sob o ponto de vista assistencial, o que você pode fazer por cada pessoa, por cada consciência. E essa questão de você procurar ficar mais isento, não é? Exatamente. E fazendo as conexões. Eu penso que essa técnica aí que vocês desenvolvem, fazer as conexões serexológicas, enfim. Olha, eu indico muito os cursos da professora Cristiane Ferraro, porque para quem quer conhecer sobre a técnica, porque a instalação do campo, onde você tem uma ampliação de lucidez, você percebe mais as coisas, a sua família. Parece que esses laços emocionais, eles se tornam mais neutros, né? E você consegue enxergar um pouquinho mais. Lógico que não é todo mundo que tem geralmente a situação da família, ela pode ser a mais problemática para a pessoa, né? Mas é importante que ela tenha esse olhar de fora. Então ela se vê no contexto, mas com um olhar diferente, né? Um foco diferente. Um olhar de consciência. Exatamente. Agora, na fatologia, página 25, 13ª linha. Você poderia relatar os princípios pessoais multiexistenciais confirmatórios? Isso. Bom, quando você vai ter acesso a você mesmo no passado, você começa a perceber que os seus valores, os seus princípios, né? É o que eu tinha falado antes, eles são... São os seus princípios do passado que você identifica, é isso que se mantém? Se mantém, exatamente. Então, a gente pode pegar algum caso conhecido aí, como o caso do Littré, a questão da palavra, da lexicologia, e a questão
Eu posso falar porque eu vi como pesquisadora a questão ortopensênica do Littré, e a gente conhece o Pedro, quer dizer, existem coisas que vão continuar, né? E quando você tem uma visão, na realidade você está fazendo uma comparação de uma personalidade do passado com você mesmo, né? E você percebe que existem muitos traços ali que continuam, né? E essa questão dos princípios tem muita relação com o temperamento pessoal. Tem muita relação com o temperamento. A gente sabe pessoal. que a tendência é manter, né? Exatamente. A gente, então, quer dizer que essa técnica da confirmação, ou vamos dizer assim, de aumentar a hipótese, né? A probabilidade, vamos dizer assim. Isso. E quanto mais você conhece, existem pessoas que conhecem mais de uma vida no passado, né? Então, percebe-se que existe uma tendência, né? Um fio da meada, aquilo vai permeando as manifestações daquela consciência, né? No tempo, né? Então, isso, você vê, poxa, realmente isso tem tudo a ver comigo, né? É o retroconscienciograma, né? Exatamente. Fundo, por isso que é importante... né? É importante que a pessoa trabalhe com o conscienciograma, né? Faça, e não uma vez só, porque é muito pouco, tem que responder mais de uma vez. Uhum. Agora, na parafatologia, na página 25, quinta linha, você poderia aprofundar a paragenética ostensiva e presente no aqui e agora? Existem vários aspectos da paragenética. Mas um deles que a gente pode comentar é até o verbete dessa semana do professor Pedro, ele comentou da facies retrocognitiva, né? Às vezes a paragenética ela atua tão fortemente que a pessoa ela vem ainda até com semelhanças físicas, né? E no meu caso, não no meu caso, mas no caso próximo que eu estou estudando também, isso é bastante evidente. Então, a pessoa ela vem com uns traços muito parecidos. Isso vem da paragenética, né? Às vezes os filhos ali, a família, os irmãos, eles não são diferentes daquela pessoa, mas aquela pessoa ela vem com aqueles traços bem diferentes, que isso vem da paragenética. Além dos traços, né? Uma vez eu conversando com o professor Valdo a respeito da pesquisa retrobiográfica, e ele ainda comentou, né? Ele me viu escrevendo, eu sou canhota, ele perguntou, a pessoa que você está estudando é canhota também? Eu falei, mas isso é paragenético? Ele ainda tirou sarro de mim, né? Mas assim, tem vários traços, né? Que às vezes a pessoa carrega de uma vida para outra e que a gente não dá valor, né? Fala, mas isso é de agora, a gente não se percebe em outras vidas com isso, né? É só um complemento. Não, isso tem toda a razão, isso só enriquece mesmo. O jeito, às vezes, a postura, o jeito de sentar, e tem várias abordagens aí, né? Mas tudo isso faz parte, então, da pesquisa, que quando a gente vai aprofundar, né? Eu estou lembrando de alguma pergunta, alguma abordagem que foi feita numa mini tertúlia essa semana, não tem muito tempo. E não sei se alguém aqui presente lembra, enfim, pode complementar. E justamente estava se discutindo essa questão da aparência física se manter ou não na personalidade, né? E eu lembro que o professor Valdo comentou sobre uma determinada personalidade consecutiva que tem a aparência muito semelhante àquela atual, tem uma aparência muito semelhante àquela milenar, né? E ele comentou uma coisa que eu achei muito interessante, que é a importância, no caso, a pessoa tinha aquela personalidade extra, né? Aquela identidade, ela era identificada pelas consciências do período intermissivo, então tinha toda
oxigênio, ele não falou isso, eu já estou inventando aqui, ó, como se fosse um revivamento a partir da autopensenização da personalidade e da heteropensenização das consciências que estavam ali evocando e convivendo, enfim. Isso tudo formatou a questão, influiu, então, na forma ali, na paragenética da pessoa, para ela renascer parecida, né? Então, isso eu acho, assim, uma linha de pesquisa absurda, assim, é muito interessante, instigante. Você vê o nível de assistência. Você vê, né? exatamente, você vê, assim, a disparidade, né? Que tem outros que não tem nada a ver, né? Aí você pega, assim... Vamos pegar o extremíssimo, que é a nossa mega cobaia serenão reurbanizador, que vem com um soma totalmente fora do contexto aí, totalmente diferenciado, né? Você quer falar, Patrícia? Eu só quero acrescentar, ratificar, que foi isso mesmo que o professor Valdo falou, né? Ratificar, que quando acontece isso, geralmente é porque os traços vão facilitar a assistência a determinadas consciências de determinada vida. Isso mesmo. E isso também denota que a pessoa já superou os problemas daquela vida e que ela agora pode voltar a se encarar aquela situação sem nenhuma dificuldade, muito pelo contrário. Super bem lembrado, muito bem colocado, isso mesmo. Mantém a questão dizer, ali da evocação, né, e o rapport ali com aquelas consciências e a superação daqueles traços do passado. Ela agora já pode reviver aquilo, né, sem trauma, sem problemas. O despojamento, né, consciencial também, né? Muito interessante, né, assim, você analisar essa predisposição da consciência, né, já no período intermissivo, essa possibilidade aí que já mostra um amadurecimento aí forte, né, sob certo aspecto. Nossa, muito bom. Por isso que eu saliento o trabalho aqui do parassociograma, porque realmente a essência da evolução é a assistência. Nós estamos aqui para assistirmos uns aos outros, né, nessas interrelações. Então, é muito importante. O paradoxo somático, né, da aparência, não tem importância, mas tem. O gênero não tem importância, mas tem. Mas tem. Então, tudo tem importância no fundo. As especificidades da evolução, né? O detalhismo, o cuidado com que os evoluciólogos devem pensar para que todo esse cenário dê certo e que todo mundo saia maior, né? Então é muito, muito legal isso. Eu estava nessa mini tertúlia que foi falado isso. Eu lembro que foi uma moça que perguntou uma questão que eu queria saber para o Valdo. Falou: professor Valdo, a pessoa que é parecida com a fulana, ela foi a pessoa? Não obrigatoriamente. Ele falou: o mais importante é o temperamento. Exatamente. Temperamento, a tendência da pessoa. Dentro da pesquisa seriaxológica, é importantíssimo que a pessoa ela faça os cotejos, né, os cotejos de temperamento. Isso é imprescindível. Senão você não pode chegar avançar nas suas hipóteses, né? Jaque, eu posso perguntar? Você colocou aqui na sindromologia, página 26, a síndrome do ostracismo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, relacionando com a sua temática. Então, a síndrome do ostracismo, existe até o livro aí do professor Max. E às vezes a pessoa, ela foi no passado alguém importante, alguém que teve uma certa relevância, e ela apresenta essa carência, né, daquelas energias do passado, de querer ser alguém conhecido, enfim, ela tem essa carência, ela pode desenvolver uma depressão, enfim. São vários aspectos que ele desenvolve no livro, né? Nesse caso, por que eu coloquei aqui? Porque se a pessoa consegue identificar uma personalidade que ela foi,
isso pode vir, né? Ou a pessoa pode ter essa depressão, né? Sentir aquela nostalgia. Todo aquele cenário, ela vai tomar contato com aquilo, né? Então, ela pode sentir tudo isso de novo. Poderia ter a questão da pessoa tomar consciência dessa personalidade que ela foi, provavelmente uma personalidade conhecida, né, mais significativa, e essas consciências podem vir, então, a dar um pouco mais de pressão na própria pessoa nessa vida, né, nesse momento que ela percebe, que ela toma consciência de quem ela foi, e aquilo pode gerar uma pressão maior extrafísica, de credores. Olha, ela simplesmente vai saber daquilo, mas isso não quer dizer que a pressão não exista, né? É isso que é a mesma coisa que a gente fala a respeito da projeção, né? Se você não teve uma projeção lúcida, você ainda não sabe que aquilo existe, você não comprovou, você não experimentou, mas não quer dizer que isso não exista. Então, a questão das consciências do nosso passado, isso existe, isso está presente na nossa vida, né? Mas você acha que isso não aumenta? Você acha que pode manter do mesmo jeito, é isso? Eu acho que a pessoa, ela pode... aquela questão dela ter maturidade para lidar com isso, né? Ela pode sentir, sim. Mas isso não quer dizer que aquilo não existisse antes. Ela pode achar que... ou se sentir menos, que aquela personalidade foi mais, escreveu mais, foi um cientista, e o que eu estou fazendo agora? Isso pode gerar... a vertente colocada pelo autor da síndrome da linha paragenética, né, que ele especifica a síndrome do ostracismo paragenética, né, que é justamente essa que veio de uma retrovia. Exatamente. Isso é o que o professor Marx estuda, né? Porque eu achei interessante você ter colocado aqui, que eu realmente não tinha feito essa... porque é importante colocar quando a gente desenvolve a pesquisa da personalidade consecutiva, né? O processo aqui também tem a ver com desdramatização, né? A primeira basicamente é desdramatização. Se você tem um pensamento mais científico, né? Do princípio da descrença e tal, você lida melhor com esse processo, né? É que essa síndrome, ela e aí você não precisa entrar nessa síndrome, porque essa síndrome não é todo mundo que tem. Nem todo mundo que tem uma personalidade que foi alguém forte no passado, de poder e tal, tem a síndrome do ostracismo. E tem níveis, eu penso que também deve ter níveis dentro da própria síndrome, né? Mas, de qualquer maneira, veja bem, quando você tem contato com uma cidade que você já viveu, eu mesma fui para uma cidade que eu já tinha vivido, só que eu não sabia ainda, né? Mas eu tive 2 dias que eu fiquei meio nostálgica, assim, meio, sabe? Que estranho. Eu até comentei com a pessoa, estava na casa de uma pessoa, eu falei, é meio estranho isso, mas depois de 2 dias passou. Aí ficou tudo certo. Mas não que eu estivesse muito mal, mas é uma nostalgia, né? Você tem contato com aquela energia de novo, aquilo você não sabe bem, mas aquilo te leva a uma... Tem uma memória daquilo, né, no você se sente em casa, às vezes. Tem umas coisas assim. Aí você fala, que saudade. Saudade. Mas isso não é nada que a pessoa não possa lidar com isso. O principal é desdramatizar, né? Isso aí. Jaqueline, aqui na Exemplologia, na página 27, você poderia aqui ampliar um pouco mais a retrobiográfica complexa? Ah, sim. Aqui eu coloquei a complexa como quando há uma parapercepção de informações encadeadas, incluindo 2 ou mais tipos de experiências, né? Você falou da qual fato e local, consciência e datação específica. E na simples falou fato, local ou datação específica. Como que entra aqui a questão da consciência? Mais complexa. Você acaba tendo contato, uma daquelas foi que eu até comentei, a questão de você tomar contato com um símbolo, você lembrar da pessoa, da data da projeção,
e ligando aquele contexto atual, né? Então, isso eu considerei algo mais complexo, porque você tem uma série de informações que não são somente suas, mas de uma pessoa próxima e que você entra em contato, entendeu? Tá, é como se você tivesse, na hora que você ativa a sua memória atual, você tem contato com aquele símbolo do passado. Um start de ter visto o símbolo, ele vai startar um encadeamento de informações no momento que você está vendo ali. E foi isso que aconteceu. Eu considerei aquilo como complexo. Por quê? Porque existem vários fatos que a pessoa poderia ter tido a projeção, não ter a projeção na minha casa, poderia ter tido e não ter me contado. Quer dizer, foi uma série de fatos que ocorreram, que tem ligação comigo, né? Sim. De alguma maneira. Então, eu considerei complexa. Mas você pode ter uma sincronicidade sobre uma informação, quer dizer, algo mais simples, né? Ter uma sincronicidade sobre um fato que tem a ver com você, algo mais simples. Aqui em retrobiográfica que você fala, então não é assim a retrocognição em si, de voltar, você ter consciência que você passado seu mesmo. Então, vamos dizer assim, a retrocognição, existem fenômenos, existe a retrocognição que você se vê no passado, ali, você sabe que é você. Mas existem outros fenômenos que têm a ver com você. Você vai, identifica algumas pessoas próximas, como, por exemplo, um flash retrocognitivo, ou esse mesmo, que você tem várias informações que fazem parte desse universo de retrocognição. Né? Acho que talvez o Pedro possa explicar melhor, né, professor Pedro. Talvez no início, né, seja assim, a coisa vai se configurando e vem essas informações, né, um pouco espalhadas, mas eu também concordo que está dentro do bojo retrocognitivo, né? Olha, você quer juntar, então. São estímulos, né? Às vezes até para preparar, né? Aquilo vai se insurgindo, né, para a consciência. Né? Tem um fato, eu vou falar aqui que talvez é uma coisa que não tem, vamos dizer, relação direta com a sua pergunta, mas que eu considero importante, que também são pistas, né, do nosso passado. Eu sou de família, minha mãe é de origem francesa, né? E eu fui, a minha língua mãe foi o francês. Comecei a falar o francês antes do português. E uma vez, um tempo atrás, aqui em Foz, algumas pessoas me falaram que quando eu falo francês, a minha energia muda. É como se fosse uma coisa mais forte. Mais coerente com você mesmo. É muito interessante. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Mas existe uma diferença muito grande, muito grande. Então, é interessante a gente pensar, fazer um cotejo com a forma lopensine. A pessoa está numa forma ambiental, dá mais força para ela. Mas o idioma pode ser como se fosse uma autoforma. Forma idiomática. Uma forma idiomática. Você entra ali e ali aquilo mexe com a sua estrutura, até de manifestação, né, de personalidade. Isso aí vale a pena destrinchar mais isso. É bem interessante essa abordagem. Isso é muito, assim, para você ver, não é. Eu posso dizer que isso não tem muito a ver com a questão retrocognitiva. Não tem a ver. Ela está dentro daquele universo. Então, ela é um indício, né, que existe algo ali. Então, eu nunca tinha prestado atenção nesse detalhe. Mas as pessoas me sinalizaram. Aí eu falei, bom, vale a pena pensar sobre isso. Dentro disso até tem por exemplo,
tem pessoas que quando falam outro idioma, às vezes o sotaque que a pessoa aprendeu em inglês, e quando você escuta parece um inglês de um indiano falando, por exemplo. Então isso pode até dar também pistas, né, num processo que houve no passado. Mas eu queria te perguntar, Jaque, primeiro te dar os parabéns pelo verbete, gostei muito principalmente desse cotejo aqui da tabela. Se você puder ampliar o número 10, não sei se já foi comentado, da retrosenha com a cápsula do tempo, ProEx. Que ficou em ordem errada, né? Ah, sim, ficou em ordem errada. Esqueceu aí, deixou o 10 no lugar do 9. Sim, sim. Ah, sim, perdão, o nome. É verdade. Eu até olhei aqui e falei... Mas é ótimo, a gente pode arrumar, né? Então, no caso da retrosenha, que como eu falei aqui, que é um curso desenvolvido pela Consecutivos, você consegue extrair uma síntese, né, que tem muito a ver com a sua manifestação do passado. Você vem com essa informação e, a partir daí, você consegue estabelecer, planejar e estabelecer a sua autorrevesamentologia, né? No caso da cápsula de tempo proéxica, é que eu posso, a partir daí, focar as minhas gestações, né, que podem ser escritas, podem ser de vários tipos, para fixar, né, isso como um sinal para a minha consciência em vidas futuras, né? E isso eu acho que é uma coisa assim fantástica, que é, aliás, uma técnica utilizada pelo professor Valdo, né? Nos seus livros ele coloca senhas para ele mesmo. Então, dentro do nosso trabalho na Consecutivos, a gente vai desenvolver isso também, para que a pessoa possa deixar indícios para ela mesma. Isso eu considero uma paratecnologia de alto valor, porque, de alguma forma, a gente vai poder nos achar, né, aqui para trás. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Está ótimo. Ótimo. Agora, você quer perguntar? Vamos lá? Ok. Ainda voltando à fatologia, sobre a rememoração dos fatos arquivados na memória física. Você falou muito hoje aí sobre esse assunto. Eu queria saber se a sua experiência com isso aí, como você usou esse processo da rememoração? Então, a rememoração, a Consecutivos, ela trabalha com a memória também, né? Então, a rememoração trabalhar com a memória física é o primeiro passo que a gente precisa melhorar para poder acessar essas informações do passado. A maior parte do tempo nós temos uma lucidez muito abaixo do que gostaríamos de ter, né? Essa lucidez sendo baixa, a gente não consegue ter acesso a essas memórias com facilidade. Então, o primeiro passo para a gente poder trabalhar com pesquisa seriexológica é melhorar essa memória física, né? Tudo vai depender dessa memória para a gente poder desenvolver esse trabalho. Eu posso ter tido um evento comigo e eu acabei esquecendo no passado, né? Desde que a pessoa ressoma, ela tem contato com o passado dela. Nada fica perdido. É que ela não presta atenção na realidade, na vida dela, no dia a dia, né? A questão do cotidiano, a gente acaba tendo um nível de robotização muito grande. Mas se realmente nós formos prestar atenção, nós estamos interagindo com esse passado a todo momento. Então, é importantíssimo trabalhar essa memória. E eu vou te falar, eu não tenho uma memória muito boa, não. Eu preciso melhorar muito. Todos nós, né? Todos nós. Alô?
Jaque, na página 26, em efeitologia, não sei se já foi falado, mas se puder falar um pouco mais sobre o efeito das retrosinapses nas neossinapses. Já foi falado? Não. Pois é. E se tiver algum exemplo, também seria legal. Seria a próxima pergunta. Ah, é? Do teletertuliano. Eu mandei de casa e... Então, quando você vai ter contato com uma personalidade do passado e começa a estudar e ver o jeito que aquela pessoa pensava, o que ela tinha, as vivências que ela tinha, aquilo acaba influenciando as suas sinapses, as suas neossinapses. Por quê? Você vai redescobrir, na realidade, o que você é. Porque hoje nós temos uma visão fragmentada do que nós somos, né? Muito míope. Principalmente se você não começou efetivamente uma autopesquisa com o conscienciograma, né, com o parasociograma, identificando os seus trafares, os seus trafores, os seus traços, os seus princípios. Então, quando você começa a olhar lá para trás e você tem esse olhar de espectador, inevitavelmente você acaba voltando para você e percebendo e formando novas sinapses, se percebendo de uma outra maneira. Esse exercício de estudar uma personalidade, que a princípio é uma hipótese, não é você, ou pode ser que sim, pode ser que não, né? Você começa a ter olhar de fora, né? E aí você começa a se observar coisas que você percebe que você tem e você não percebia. As neossinapses quanto ao seu trabalho que você precisa desenvolver. Aí você começa a rememorar, mas poxa, eu sempre quis escrever um livro. Isso estava em mim há muito tempo. No meu caso, pessoal, eu escrevia poesia com 10 anos de idade. Eu tinha um caderno enorme de poesias. Eu joguei fora. Não, isso eu não quero. Aí eu lembro um outro exemplo. Eu tocava piano. Com 11 anos de idade, quer dizer, já estava tocando. Aí eu falei, não, eu já fiz isso muito. Eu falei para minha mãe, eu não quero isso. Eu já fiz muito isso. Eu tinha 11 anos de idade. Quer dizer, você começa a perceber quanto é rico, né? Que na realidade uma nova maneira de se ver, né? Você começa a se enxergar, você começa a ver nuances na sua manifestação. Então, aquelas intuições de querer escrever livro, eu queria escrever com pseudônimo. Agora, muito interessante tudo isso. O teletertuliano, ele perguntou no final se esse efeito pode ser nosográfico, com as retrosinapses dificultando o ganho de neossinapses. O que você pensa? Pode, né? Se a pessoa ela fica muito... tem vários aspectos aí. Ela pode ficar meio inebriada, né? Vamos dizer assim, com o que ela viu do passado. E isso pode, em vez de ajudar, ampliar, pode embotar a lucidez. Então, a pessoa ela pode ficar muito paralisada em cima daquela época, né? Isso também não é bom. Então, o que nós precisamos é ter cientificidade suficiente para entrar, ver o que é bom, ver o que não foi bom, tirar o melhor e continuar em frente, né? Quer dizer, aquilo foi uma vida. Seria maturidade, né? Maturidade, exatamente. Então, nós não precisamos ficar embotados no passado, né? Isso pode vir de várias maneiras. A pessoa pode ficar dentro daquelas, principalmente se for uma personalidade mais conhecida ou mais admirada, ela pode ficar naquela energia, né? Isso tem a ver também com a questão da síndrome do ostracismo, né? A pessoa ela quer ver o melhor daquilo, ou até se ela teve uma informação de uma vida
de fatos mais pesados, mais negativos, ela querer exaltar aquilo, ou ver só o que tem de bom, né? Na realidade, tudo tem o seu lado bom, o seu lado mais nosográfico, né? O lado mais homeostático, mais nosográfico. Em geral, no passado, essa porcentagem de nosografia vai ser maior, né? Agora, indo em efeitologia, o que são os efeitos defensivos holobiográficos? Você poderia exemplificar? É exatamente isso. A pessoa começa a defender uma vida no passado. E olha, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Então, nós não temos que defender nada, sabe? Tem que desdramatizar. O que foi bom, foi bom. O que não foi, não foi. Não tem como mudar, né? Então, essa questão, essa maturidade em compreender aquilo e ir em frente é o ideal, né? E eu penso que um mata-burro deve ser aquele caso da pessoa que fica querendo reescrever a história, né? Não, isso aí não dá, né? Não dá, gente. Aí, não dá porque o passado está aí, né? Quer dizer, não tem como mudar. Já foi. Já foi. Agora, em maniologia, na página 26, segunda linha. A retromania, mania dos revivals, a retromania pode servir de fio da meada para desencadear auto-retrocognições? O que fazer com quem cisma em viver no passado já vivido? Não, com certeza é um indício, né? A pessoa pode ampliar a pesquisa por aí, mas é o que eu falei. Quanto mais maturidade para lidar com esses cenários do passado, mais eu vou ter acesso à minha história multiexistencial. Se eu não tenho essa maturidade, vai ser complicado. Então, a própria pessoa está fechando as portas para ela, né? Então, é ver, estudar, procurar ter esse olhar de cientificidade, né, e sair disso. Quer dizer, o que eu tenho que fazer? O passado, ele me sinaliza os passos no futuro, né? Acabou. Não tem muito o que falar além disso. Agora, professora Dulce, visualiza no meu apartamento e sítio, por fração de segundos, o que o professor Valdo diz poder ser um amparador. Já vi várias vezes. Dá para ver que é uma mulher e sempre está próxima de mim de roupa comprida branca ou azul claro. O que devo fazer para interagir ou compreender melhor? Olha, tem várias coisas que você pode fazer. Primeira coisa que eu penso assim é você tentar mexer mais com as suas energias quando isso ocorre, né? Eu não sei assim o tempo que fica. E você tentar buscar assim perceber o que você sente, como você se sente naquele momento, né? Para você também tentar conseguir mapear, não sei se você já tem aí, começou a mapear alguma sinalética, né? Que é o quê? É aquele sinal que você... É um sinal energo-parapsíquico que você sente a partir da presença ou de circunstâncias, em especial da presença de consciências, né? Então, algum parafato que ocorre, então você com o tempo você vai desenvolvendo isso, né? Então é comum a gente desenvolver a sinalética apontando a presença de um amparador. Enquanto a gente não tem isso, tem essas dicas, né? De você mexer com as energias para tentar buscar essa aproximação, você tentar perceber o que você está sentindo, se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim. Se for um amparador, a tendência é você se sentir muito bem, né? Você tem um bem-estar. E aí você tem que tentar saber qual é a sua, vamos dizer assim, o seu gancho maior parapsíquico, né? Tem gente que tem uma tendência maior a ter clarividência mesmo. Outras têm uma tendência maior a uma telepatia. Nesse caso, por exemplo, uma maneira que você podia tentar uma comunicação é buscar mesmo, a partir da sua vontade mesmo, buscar interagir com essa consciência e tentar fazer uma telepatia, que é uma maneira excelente de você se comunicar e já ir direto no que importa. Se for realmente um amparador, ele vai ter todo o empenho em querer te passar alguma coisa útil para a sua evolução, tá certo?
Então, fica atento também para a qualidade da informação que você vai receber. Cláudio, bem tempo rapidinho. ainda, 1 minuto. Fatologia, você cita ali na página 25, indo da linha 8 para a linha 9. O autoespelhamento intertemporal, só a referência do verbete para eu estudar e quem mais quiser consultar isso. Onde é que a gente vê? Qual o verbete que tem isso? Dos cotejos, né? Sem cotejos. É o tá aqui na autocobaia serexológica, tem aquela listagem de 100, eu acho que é isso, exatamente, né, que você está se referindo. O verbete do professor Pedro Fernandes. Pedro. Não é isso, Pedro? Esse verbete é excelente, é muito bom, essa listagem é ótima para as nossas autopesquisas. Obrigado, parabéns pelo verbete. Pessoal, então o nosso tempo esgotou. Professora Jaqueline, aguardamos os próximos verbetes com muitas informações retrocognitivas para todos nós, para a melhoria da nossa interassistência, não é isso? Então a gente agradece muito a sua participação, tertulianos, teletertulianos, e vamos então aos nossos anúncios tarísticos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 25 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 12 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 4 recados. A Patrícia com ECP2, a Gláucia com 26º Congraçamento das ICs, a Sandra com a Escola de Parapsiquismo e a Ana Flávia com a Imersão em Conscienciometria. Boa tarde a todos. O nosso convite é para o curso Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2, o SCP-2. O SCP-2 exige como pré-requisito o SCP-1 ou curso de campo nos últimos 2 anos. É um curso que tem mais de 2 décadas de experiência, nós vamos para mais de 300 turmas, e ele foi realizado sob o beneplácito da Serenona Monja, visando a interação técnica, mental somática com a multidimensionalidade, a partir dos 2 campos bioenergéticos consciencioterápicos que acontecem durante o curso, nas manhãs de sábado e domingo. A consciência intrafísica tem possibilidade de experimentar, a partir desse portal interdimensional, uma condição de mais consciencialidade. Então, nós convidamos você, não perca a oportunidade. Esse final de semana, nós teremos 2 turmas, do dia 17 ao dia 19, uma acontecendo em Belo Horizonte, cujo EPICOM será o professor Alcir Alves, e outra em Curitiba, com o EPICOM Hernande Leite. Maiores informações vocês podem procurar o Centro Educacional Regional, ou também ligar para a sede aqui em Foz, 45 2102 1448. Boa tarde a todos, tertulianos e teletertulianos. Eu estou aqui para convidar a todos para o 26º Congraçamento das Instituições Conscienciocêntricas. Esse evento vai acontecer em Foz do Iguaçu no período de 30 de outubro a 2 de novembro e, dentre as atividades, né, que compõem aí a exposição das ICs, eu quero ressaltar o jantar de confraternização, que vai ocorrer na quinta-feira, dia 30 de outubro, às 19 horas, e vai ser um jantar dançante. Então, os convites, os ingressos, eles são limitados, estão disponíveis, estão à venda na recepção do CAEC, para maiores informações. Então, não perca essa oportunidade, que é um evento bastante interessante e importante para toda a CCCI. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu falo aqui em nome do CAEC, nós estamos convidando a todos para a Escola de Parapsiquismo, a 4ª turma do curso. É um curso prático para o desenvolvimento das competências parapsíquicas. Esse curso, ele visa justamente que o participante, né, possa treinar todas as suas competências. Nós temos 21 competências que vão ser trabalhadas, entre elas, sensibilidade palmar, atenção dividida, psicometria básica, clarividência, sinalética parapsíquica, arco voltaico, dentre essas outras também. E nós vamos ter também, são 3 módulos práticos que duram 1 semana, onde o aluno é o protagonista das próprias experiências. E entre os módulos que ocorrem
O primeiro módulo ocorre em janeiro, de 7 a 11 de janeiro de 2015, o segundo de 20 a 24 de 2015 e o terceiro de 6 a 10 de janeiro de 2016. Ou seja, é um ano especial para a pessoa desenvolver o seu parapsiquismo. E entre os módulos nós temos as maratonas parapsíquicas e também as atividades onde são monitorados os exercícios de estado vibracional e técnicas que os alunos fazem durante os períodos entre módulos. Então, também temos vagas limitadas, são somente 20 vagas, e nós estamos à disposição, então, para quem quiser fazer as suas inscrições no CAEC. Então, obrigado. Então, estou aqui em nome da Conscius para divulgar o primeiro curso de imersão em conscienciometria. É um curso sem pré-requisitos que vai acontecer em Foz do Iguaçu, de 7 a 9 de novembro. Ele vai ser o primeiro evento do Hotel Mabu Interludium, o hotel da Cognópolis. Então, a gente está convidando, é um evento muito especial para a Conscius. Nós vamos ter 3 oficinas, sendo que uma delas na sexta-feira, que nós vamos estar trabalhando Trafor, Trafar e Trafal. Depois teremos outras 2 oficinas no sábado à tarde e outra no início da noite. E teremos 2 campos, né, conscienciométricos, que serão epicentrados pelos EPICONs, Luiz Gonçalves, Moacir Gonçalves, Lilian Zolé e Everaldo Bergonzini. Esse é um curso que está preparado com bastante cuidado pela equipe da Conscius, e ela aguarda todos, né, que possam participar e estar conosco aí no primeiro evento do hotel e o primeiro curso de imersão da Conscius. Tá bom? Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Com Sim Sempre Aprendente, especialidade Autorreeducaciologia, com a verbetógrafa Marta Ramiro. Obrigado e boa tarde a todos.